Fala, Gabeira! Nessa semana em que comemoramos o aniversário do Rio de Janeiro, essa cidade amada, o grande tema de discussão é o aumento da gasolina. Mas eu acho um desperdício reproduzir aqui toda essa discussão que fiz na televisão e certamente farei em artigos de jornal. Aqui talvez a gente possa cuidar de coisas que não saem da televisão e não aparecem muito no jornal. Evidentemente que é preciso partir de alguma coisa já clara. No meu entender, o aumento da gasolina é resultado da nova taxação da gasolina. O Bolsonaro resolveu desonerar a gasolina de imposto, o que para mim na época já era um erro muito grande, um erro com interesses eleitorais. A gasolina não pode ser desonerada porque, em primeiro lugar, por uma razão social. Você vai fazer os pobres, os pedestres, financiarem os mais ricos, que são os motoristas. Em segundo lugar, você vai também contribuir para os gases de efeito estufa, uma vez que é um combustível fóssil que você está estimulando o uso. Essas duas causas, para mim, já bastariam. Mas existe uma outra importante. O governo precisa de dinheiro. Ele não pode abrir mão de 28 bilhões no imposto da gasolina, porque ele está sendo, de uma certa maneira, levado por uma série de acontecimentos muito onerosos, muito caros. Eu costumo mencionar essa série de acontecimentos, começando com a tentativa de golpe de 8 de janeiro. As pessoas quebraram uma parte do Congresso, quebraram uma parte do Palácio do Planalto, quebraram uma parte do Supremo, e tudo isso é muito prejuízo, não é? É claro que existe uma expectativa de que elas paguem no futuro, mas isso depende da justiça. E, além disso, os custos do 8 de janeiro não podem ser levados apenas com a conta do desastre material. Os custos também são prisões em massa, com gente cadeia superlotada de Brasília, força-tarefa de escrivão e de procurador para ouvir os prisioneiros. Houve uma série de gastos especiais que são na conta do governo, vão para a conta do governo. Mas como se não bastasse isso, depois do 8 de janeiro houve outra questão que foi a tragédia Yanomami. E a tragédia Yanomami, para salvar essa importante etnia amazônica, envolve também recursos. Foi preciso mandar gente, foi preciso pagar diárias, foi preciso instalar hospital de campanha, gastar dinheiro com gasolina de avião, gastar dinheiro com as tropas que às vezes você precisa mobilizar na região. Então, é também muito oneroso. Como, se não bastasse isso tudo, a gente pudesse voltar e descansar, aconteceu o desastre no litoral norte de São Paulo. Mais milhões de reais que vão ser consumidos, no mínimo 10 milhões vão ser colocados agora. E outros milhões terão que ser colocados na contenção das encostas, na construção de casas populares, enfim, uma série de gastos que surgiram ali inesperados. Mas a gente vai um pouco adiante. Existe uma seca no Rio Grande do Sul que atinge a maioria das cidades do estado. E o governo mandou uma comitiva oficial e resolveu destinar 430 milhões de reais para poder atender a emergência da seca. Porém, vocês veem quase R$500 milhão só nesses acidentes climáticos, sem contar os gastos com os Yanomami, sem contar os gastos com o 8 de janeiro. Portanto, não está sobrando dinheiro assim para o governo abrir mão de 28 bilhões no imposto da gasolina. Mas isso, como eu disse, é uma discussão que talvez até entedie as pessoas. O mais interessante que eu acho, e não foi discutido, é que nós não conversamos muito sobre o uso da gasolina e, mais ainda, sobre o uso do automóvel, né? O uso do automóvel hoje é algo bastante discutível. Muitas pessoas, é claro, existe gente que precisa do automóvel.
Outro dia, por exemplo, veio aqui uma pessoa que trabalha no laboratório, recolher material para exame laboratorial, e ela me disse: "Olha, eu acordo às 4h30 da manhã, começo a trabalhar às 6h, os meus clientes vão até 11h30, eu tenho que ir de carro de um cliente para outro. E depois eu paro para almoçar e à tarde eu trabalho como Uber". Então, o carro para essa pessoa é um instrumento indispensável. Mas para muitos de nós, no meu caso, felizmente, aqui em casa, por exemplo, não temos carro há mais de 15 anos. A maioria das situações é resolvida com bicicleta e muito raramente, mas às vezes também é necessário com táxi. Mas não há mais essa despesa com carro, garagem, impostos, e também não há essa presença do carro nas ruas. Eu acho que isso, de uma certa maneira, configura uma tendência. Não quero dizer que todas as pessoas vão abandonar o carro, mas configura uma tendência que vai levar o Brasil a refletir um pouco sobre a melhoria do transporte público. Porque quanto melhor, mais rápido, mais confortável, mais pontual for o transporte público, menos carro nós teremos que usar nas ruas do Rio e menos poluição nós teremos também. Essa é uma questão. A outra questão, que também é importante, que mesmo nesse campo do automóvel, para quem gosta de automóvel e precisa do automóvel, já existem alternativas, né? Alternativas, por exemplo, do carro elétrico, que entrou no Brasil, tem crescido, e o Brasil é um país que produz lítio, produz um mineral que compõe a bateria do carro elétrico. No Vale do Jequitinhonha, há jazidas de lítio, que eu vou mostrar num momento especial, quando puder ir lá, mas jazidas de lítio são muito importantes. Elas são essenciais para garantir o funcionamento dos carros elétricos, e muitas pessoas apontam essas, essas baterias de lítio, como essa exploração do lítio para a bateria, como um dos caminhos de enriquecimento do próprio país. Talvez há quem compare até ao pré-sal, né? O lítio comparado com o pré-sal pelo seu potencial econômico. O lítio que existe disponível na natureza, ele não serve só para bateria. Por incrível que pareça, ele é usado até para fazer remédios para doentes mentais, né? Para problemas mentais. Então, é algo bastante valioso que precisa ser levado em conta. Em outras palavras, esse debate da gasolina deveria avançar um pouco mais além dos 37 centavos. A gente precisava realmente discutir a mobilidade urbana de uma maneira diferente. Será que, em primeiro lugar, será que nós não podemos melhorar o nosso transporte coletivo? Será que é impossível ter um transporte coletivo pontual, barato e confortável no Brasil? Eu acho que é possível. Basta vontade para isso. Em segundo lugar, não seria possível também a gente ter uma compreensão do uso do automóvel, como já existe em muitos países do mundo? Na Suíça isso existe há quase, digo que uns 12 anos, que é o uso coletivo de um carro. O mesmo carro é usado por várias pessoas que fazem uma lista das suas necessidades, a sua agenda, e num determinado momento precisam do carro e usam o carro. Então, o carro não atende a só uma pessoa. Ele pode ter um uso compartilhado, algo que avançou muito em outros países e pode avançar também aqui. E, finalmente, é a possibilidade de nós fazermos com que os carros, caso precisamos deles, e precisamos ainda de carros, né? Eles sejam movidos por carros movidos a eletricidade, que sejam movidos a energia solar. Eles podem ser veículos diferentes desses veículos que nós temos hoje. Mas por que o Brasil não deu passos nessa direção, né? Por que o Brasil não deu passos na direção de um transporte coletivo razoável, pelo menos? Por que o Brasil não deu passos no campo
da renovação da frota de carros e da mudança da energia fóssil, do combustível fóssil, para outros modos de fazer andar o veículo. Eu acho que, na verdade, nós temos uma grande indústria automobilística que entrou numa certa zona de conforto. Ela tem muita influência no parlamento e tem muita influência também nos governos. O fato dela ter tido essa influência nos governos e no parlamento fez com que ela, de uma certa maneira, continuasse aí como está, tirando todo o proveito da sua situação no Brasil, mas sem evoluir, sem sentir a pressão da competição que a faz evoluir e que começa a ser sentida agora. Nós tivemos recentemente a fábrica da Ford teve que fechar, que já não suporta mais a competição que está surgindo. A outra questão é que o governo decidiu, no meu entender corretamente, fortalecer mais os biocombustíveis. Cobrar menos imposto do biocombustível do que do combustível fóssil. Isso tem um valor ecológico bastante grande. E tudo isso que nós vivemos essa semana, voltar com o imposto da gasolina, refletir sobre que tipo de pessoa é favorecida ou não com esse imposto, refletir sobre se o imposto é ou não adequado às mudanças climáticas que nós vivemos, tudo isso me parece muito interessante. O governo, evidentemente, não podia ser incoerente. Ele não podia dizer, eu sou um governo que opta preferencialmente pelos pobres e deixar de cobrar o imposto da gasolina através do qual o pobre vai financiar o rico. Isso é claro. Também o governo não pode sair pelo mundo dizendo que vai combater as mudanças climáticas e internamente estimular o uso do combustível fóssil. Toda essa questão desemboca numa outra que é chata também, eu preparo vocês. É a questão da reforma tributária. O que nós precisamos apreender agora dessa reforma tributária? O primeiro ponto é o seguinte, que os tributos no Brasil, eles são muito injustos com os pobres. Se você examinar a situação mais no geral, você observa que, proporcionalmente, os ricos pagam menos imposto que os pobres. Então, é preciso fazer um reajuste, um ajuste segundo o qual não haja tanta injustiça através do pagamento do imposto. O segundo ponto do imposto, que é bom reter, sei que é chato também, mas é inevitável, é que as empresas brasileiras, elas precisam, como o mecanismo é muito complexo, há muitas leis, um emaranhado de leis, elas precisam de ter um departamento especial só para cuidar disso, de como pagar o imposto. Precisam de advogados, precisam de especialistas em cada região do Brasil, e isso encarece muito o trabalho dela. Então, uma reforma tributária vai, de uma certa maneira, aliviar também as empresas e impulsionar a economia. E, finalmente, esse aspecto que nós vimos agora da taxação da gasolina e do biocombustível. A reforma tributária que virá, além de favorecer, ou melhor, deixar de desfavorecer os pobres, além de contribuir para que as empresas gastem menos nesse emaranhado de impostos, ela também pode fazer com que a gente se adapte mais à transição climática, a gente se adapte mais a essas mudanças que ameaçam tanto o Brasil. Vocês veem que no início eu mencionei gastos de quase R$500 bilhão que o governo está fazendo inesperadamente, agora de emergência. São dois fatores climáticos, tá? O desastre no litoral norte de São Paulo e a seca no Rio Grande do Sul. Então, o que nós podemos apreender dessa história da gasolina é que é preciso uma reflexão sobre a maneira como nós nos movemos e é preciso modernizar a mobilidade urbana no Brasil. Esse é um ponto fundamental. E outro ponto é que é preciso também fazer essa reforma tributária para corrigir essas várias deformações que o Brasil vive.
Acho que se nós tirarmos desse episódio da gasolina essa lição, pelo menos já terá valido a pena.